Olá, meu nome é Pedro Soares e eu estou aqui para apresentar a segunda entrega desse pré-projeto de termodinâmica, corrigindo alguns pontos que estavam errados do trabalho anterior e adicionando pontos novos que foram propostos pelo professor também. Nosso sistema é o mesmo, essa geladeira da Consul, e aqui eu queria começar corrigindo os pontos anteriores. Primeiramente, faltou dizer onde essas propriedades intensivas e extensivas se aplicariam no nosso sistema e como que elas se aplicariam. Essas propriedades são muito importantes porque dentro do projeto inteiro a gente vai estar analisando, procurando elas, vendo como elas funcionam. E aqui eu trouxe um exemplo de como elas poderiam se aplicar. Na entrada do compressor, por exemplo, houve um momento do projeto que foi preciso encontrar a pressão, a temperatura, o volume específico. São todas propriedades intensivas, mas dentro do projeto nós também trabalharemos com propriedades extensivas. E é muito importante a gente conseguir encontrar elas para entender o funcionamento do sistema. Outro ponto aqui que faltou foi a diferença de pressão devido à diferença de altura, que é uma pressão muito pequena, que é de 37 Pascal, foi utilizada essa fórmula de densidade vezes a gravidade vezes a altura. Essa diferença de altura de 1,50 m seria do topo, a parte mais alta do evaporador até a parte mais baixa dele. E é uma pressão muito baixa, então seria melhor para o nosso sistema que ela fosse desconsiderada. Aqui estão alguns pontos que estavam errados também anteriormente. Aqui a gente encontra a entrada do compressor, a saída do compressor, a saída do condensador e a saída do tubo capilar, em direção ao evaporador. Aqui, como eu recalculei as propriedades dentro desses pontos, e aqui é uma tabela com todas as propriedades em cada um dos pontos, né? Pressão, a temperatura, o volume específico, o título e a fase em que ele se encontra. Agora aqui sobre o primeiro ponto que foi pedido na segunda entrega. Nesse ponto, foi pedido que nós fizéssemos uma breve descrição do funcionamento do nosso compressor com base nos diagramas pressão e volume específico. Nesse funcionamento do compressor, principalmente a gente vai encontrar 4 processos internos, que é a compressão, que está no diagrama do meio. Nós podemos ver 4 pontos e esses processos são caminho entre um ponto e outro. No ponto 1 até o 2 a gente tem a compressão, onde o pistão vai empurrar o fluido do ponto inferior até o ponto superior, gerando aumento na pressão, comprimindo o fluido, diminuindo o seu volume e aumentando a temperatura também nesse processo. Depois disso, ocorre a descarga, que está aí do ponto 2 até o 3, que é onde a válvula de descarga vai ser aberta e o fluido ele vai sair do cilindro. Na expansão, que seria do ponto 3 até o 4, o pistão ele vai retornar até o ponto inferior, abrindo esse espaço, para que depois, do ponto 4 até 1, ocorra o processo de sucção, onde a válvula de admissão vai ser aberta, também conhecido como válvula de aspiração, para que o fluido ele venha e entre dentro do cilindro, advindo da saída do evaporador. Do lado mais direito aqui da tela, a gente pode encontrar esse diagrama que foi feito no ES, mostrando essas curvas de saturação. Aqui na segunda questão, foi pedido que nós utilizássemos esse modelo teórico para analisar os trabalhos envolvidos dentro do processo e assim chegar na potência em watts do nosso compressor, para poder comparar com a potência fornecida pelo fabricante. Se trata de processos isentrópicos, segundo a questão, onde o valor de N vai ser igual ao valor de K. E onde esse valor de K também vai ser igual a essa razão de CP sobre CV. Foi utilizado aqui o programa ES para encontrar esse K e achar nesse valor aqui. Para achar esse trabalho total do nosso compressor, a gente vai analisar esses 4 processos e fazer uma somatória do trabalho deles. Para encontrar esse trabalho de cada um, é necessário encontrar o volume de cada um, que está aqui, né? Pontuado aqui também que o volume morto do compressor é 2% do volume deslocado. Esse volume morto corresponde ao volume do ponto 3, e o volume 1 seria a soma deles dois. E os volumes do ponto 2 e 4 foi utilizando essa igualdade de P1V1K elevado a K igual a P2V2 elevado a K também. Aqui está uma tabela. E aqui, depois disso, a gente tem uma tabela com todos os pontos, as pressões e os volumes respectivos de cada ponto. Em posse desses volumes e dessas pressões, podemos começar a trabalhar em encontrar o trabalho dos 4 processos. No processo de
do ponto 1 até o ponto 2, a gente pode utilizar essa fórmula, porque é um processo politrópico, então essa equação torna-se válida. E a gente encontra esse trabalho de 0,000949 kJ. Para encontrar o trabalho do ponto 2 até o ponto 3, a gente usa essa outra equação porque é uma pressão constante. Não tem alteração de pressão nesse ponto. No ponto 3 até o ponto 4, a gente utiliza a mesma equação do primeiro trabalho, e do ponto 4 até o ponto 1 também não há variação de pressão, então a gente pode usar essa outra equação. A soma desses trabalhos forma o trabalho total do compressor, que é de 0,000996 kJ. Para transformar esse trabalho em potência, a gente vai utilizar a frequência da rede, que utilizada aqui no Ceará é 60 Hz, e multiplicar por esse trabalho total. A gente vai obter aí uma potência de menos 59,766 watts. Comparando com a potência que foi dada no catálogo do compressor, que foi de 1/8 cavalos, convertido para watts fica 93,2125, a gente percebe que a potência fornecida pelo fabricante é consideravelmente maior. Isso ocorre pelo fato de que, quando a gente analisou analiticamente os trabalhos, as curvas, muitas das perdas foram desconsideradas e foram pressupostas condições ideais de funcionamento. Para o fabricador, não, ele tem que considerar essa perda como perdas mecânicas, perdas elétricas, e por isso é uma potência maior do que a que foi obtida analiticamente. Agora, o terceiro ponto seria encontrar a troca de calor em watts do condensador do nosso sistema. O nosso sistema, considerando ele como sistema fechado, em regime permanente, o fluxo de massa nele vai ser constante. Então a gente pode encontrar utilizando a primeira lei da termodinâmica. Basicamente, a gente tem a capacidade de refrigeração, que está aqui como Q, evaporação, e a potência do compressor, que foi dada pelo sistema, aqui do lado esquerdo. Como só há um fluxo de entrada e um fluxo de saída, essa equação pode ser colocada dessa forma, e nós encontramos a troca de calor desse condensador de 202,2125 watts. Ao utilizar a nossa potência que foi encontrada analiticamente, do lado direito, a gente encontra uma troca de calor menor, devido à potência menor também. E aqui, por último, precisávamos obter a vazão volumétrica e o fluxo de massa em todos os pontos do nosso sistema. Foi utilizada principalmente essa equação de M igual a PV. P de densidade, o V de vazão e o M seria o fluxo de massa. Essa equação ela pode ser transformada em fluxo de massa igual a N vezes VT vezes R sobre V1, que é o volume específico. O N é o número de cilindros, no caso só possui um cilindro dentro do nosso compressor. O VT ele é o volume total do cilindro, mas será utilizado apenas 80% dele, devido ao coeficiente de rendimento que foi declarado na questão. O R será o número de rotações por segundo, que vão ser de 60 Hz, e o volume específico foi encontrado lá na questão 11 da entrega anterior, que é de 0,5883. Aplicando esses valores aqui na fórmula, a gente consegue esse fluxo de massa de 0,000486 kg por segundo. Agora, para encontrar todas as vazões nos 4 pontos do sistema, primeiro foi necessário encontrar as densidades. Para encontrar as densidades foi utilizado o software ES, que estão aqui no meio da tela, e depois dividir o fluxo de massa por essas densidades de cada ponto. E está aqui, do lado direito da tela, todos os fluxos todas as vazões de cada ponto. E esse foi o trabalho. Muito obrigado pela atenção.